Olá, bem-vindos ao podcast Conversa Jurídica, o podcast das comissões da OAB. Eu sou Adriana Cortesini, advogada, presidente da Comissão de Direito Notarial, Registral e Incorporações Imobiliárias da OAB. No episódio de hoje, a gente vai trazer um tema muito importante que tem muitas dúvidas, a sociedade ainda apresenta muitas dúvidas com relação ao inventário extrajudicial. Nós estamos aqui com a Fabiana Auric, uma tabeliã renomada, extremamente experiente. Estamos muito felizes com a sua presença, tá? Uma convidada muito especial. E aí ela vai trazer as respostas, né, dentro do possível, que nós pudermos responder para a sociedade em geral. Uhum. A Mônica Receputi, que também é membro da nossa comissão, está aqui para nos ajudar nessa conversa e lidar com as questões do inventário extrajudicial e as principais dúvidas. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Obrigada, Fabiana, por estar aqui com a gente essa tarde. E vamos, sem demais delongas, vamos à questão. O que é inventário? Estou te fazendo essa pergunta porque, para a gente que atua na área, parece ser uma coisa tão óbvia, inventário, mas as pessoas, às vezes, têm muita dúvida. O que é o inventário? É necessário? É obrigatório? Você poderia dar, assim, para a gente, de uma forma bem resumida, o que é o inventário e fazer a diferença dele, do inventário judicial para o extrajudicial? Na verdade, assim, o óbito, né, a morte, é uma das coisas que a gente tem de certeza na nossa vida, né? Mas ninguém se prepara para o inventário. Ninguém, assim, as pessoas não costumam fazer planejamento sucessório. Hoje, na verdade, hoje é que está se criando essa cultura, principalmente em razão da ameaça do governo de aumentar o imposto que incide sobre o patrimônio na hora na morte, né? E assim, é muito difícil para as pessoas sentarem e conversarem com um advogado ou com um tabelião, ou, enfim, sobre e aí, quando eu morrer, como é que vai ser? O que é o inventário? Como é que abre? Ou então até os herdeiros abordarem esse tipo de assunto porque ficam com receio. Não, eu já estou matando meu pai, não quero conversar sobre isso. Sim. A mesma coisa do testamento. Todo curso que eu dou de testamento, toda palestra, eu costumo dizer, gente, testamento tá aí, mas se eu disser que eu faço 1 ou 2 por ano, ninguém vai acreditar. Ninguém quer tratar da morte. E o inventário é uma das coisas que a gente tem que encarar quando acontece a morte, né? Do ente querido, de um pai, de uma mãe, de um tio. Então, o que é o inventário? O inventário, ele é nada mais do que a apuração do patrimônio daquela pessoa que faleceu e a entrega, a formalização da entrega. Porque, na verdade, quando a pessoa morre, de acordo com o Código Civil, esse patrimônio já é transferido para os herdeiros, tá? O inventário, ele só formaliza. É como se fosse o inventário da empresa, não tem? Vamos ver o que tem de estoque aqui, vamos liquidar e partilhar entre os sócios, ok? Quando você encerra uma empresa. Exato. Entendeu? Porque assim, a população em geral sabe o que é. Você tem um estoque de loja e tal. Então, vamos encerrar essa empresa. Vamos inventariar o que está aqui dentro e vamos dividir. E aí você tem 2 tipos de inventário. Um inventário que é um inventário de adjudicação, em que um único herdeiro, vamos lá, o cara tinha só um cônjuge. Ele vai adjudicar aquele patrimônio todo. Que ela é meia, né? Ela recebe metade, ela recebe metade daquele patrimônio por meação, mas ela é herdeira da outra metade, por exemplo. Então, ela adjudica. E aí o inventário partilha, vamos lá, tem 5 herdeiros, eu vou partilhar 1/5 para cada herdeiro. Então, isso que é basicamente o inventário. É você legalizar, regularizar a situação imobiliária daquele falecido para os seus herdeiros. Lembrando que o patrimônio, muitas vezes, ele não tem só bens, né? Ele tem dívidas também, né? Tem. Então, você inventaria tem que créditos apurar, e débitos. né? Eu nunca inventariei débito, não. Assim, talvez um débito fiduciário que está lá no imóvel, mas aí você tem que inventariar o direito promitente e colocar que aqueles herdeiros vão ser responsáveis por aquela dívida.
Mas não chega a ser dívida, assim, o falecido tem aí 1 milhão de dívida na praça, de fiscal, que aí nem no extrajudicial eu consigo fazer. É porque, no geral, quando fala em patrimônio, as pessoas já pensam assim, aí ele deixou um carro, 2 apartamentos, mas não lembra. Cadê o débito? Cadê o débito, né? Que tem As que fazer dívidas toda essa também. apuração e o remanescente é que vai ser partilhado. Exatamente. Né? E aí não deixou nada. Muito comum de Fazer inventário negativo, né? Negativo. Às vezes você faz um inventário negativo, porque a ausência daquele inventário impede a pessoa de casar de novo, o viúvo. Sim. Aí você abre um inventário negativo para poder... Para constar que ele não deixou nada. Né? Ele não tinha patrimônio. Mas então, você como tabeliã, todo dia você está lidando provavelmente com inventário. Inventário é muito inventário. Mas o inventário extrajudicial. extrajudicial. Fala assim rapidinho para a gente a diferença do inventário extrajudicial para o judicial. Então, o inventário judicial é aquele que ocorre na vara de oficiações, em juízo, tá? Certo. E ele é residual. Ele só vai... você só vai levar para o judicial quando você tiver herdeiros incapazes, menores, né? Aí, testamento eu vou explicar melhor. E quando não há acordo. Tem briga, vai para o judicial. Certo. Se tiver acordo, todo mundo de acordo, todos são maiores, todos os herdeiros são maiores, né? E não tem testamento, ele pode ser feito no extrajudicial. Então, hoje, a grande parte dos inventários são feitos no extrajudicial, tá? Testamento, a questão do testamento. Por isso que eu pontuo assim, porque é o que está na lei, tá, gente? É o que está na lei. Só que hoje você tem a previsão de poder fazer um inventário, mesmo existindo o testamento, desde que você registre antes esse testamento em juízo. O nosso Código de Normas permite que você já faça direto. Só que a ação de registro de testamento é uma ação que ainda está no Código de Processo Civil. Aquelas ações de rito voluntário lá, que estão elencadas lá. E acaba que a gente exige, vai lá, registra em juízo, que é rapidinho, volta para o extra. E aí, qual é a limitação que o cartório tem com relação a testamento? Tem que cumprir exatamente o que está lá. Tem que cumprir exatamente a disposição de última vontade e partilhar conforme foi requerido pelo falecido, né? Então, são esses 2 tipos de inventário. A diferença também é que no judicial você tem um rito que vocês moroso. Advogados conhecem. Sim. É moroso, porque é um rito muito, não vou dizer burocrático, solene mesmo. Vamos lá, no meio inventariante, primeiras declarações. Sim. E vai, Ministério Público se manifesta, até porque deve ter incapaz, ou então não tem acordo. E por aí vai. No extrajudicial, não. Deu entrada, mandamos para avaliação da Secretaria da Fazenda, que é quem lança e tributa o ITCMD, que é o imposto decorrente que vai incidir sobre o patrimônio lá inventariado. E feita a avaliação pela Fazenda, lançado o imposto, pago o imposto, é lavrar a escritura e assinar. Podemos dizer, então, que o inventário extrajudicial é mais célere. Muito mais. Muito mais célere. Muito mais, com evita certeza. um desgaste emocional entre as partes, é mais rápido. Doutora Fabiana, precisa de advogado para inventário extrajudicial? É necessário. É uma Isso pergunta que eu escuto muito. Eu também, todo dia no balcão do cartório. Conta aí Doutora, um pouquinho eu vim fazer pra o gente uma inventário. situação assim que alguém chegou lá e... Olha, eu vim fazer o inventário. Olha, é sempre. A pessoa chega, não, existe um inventário extrajudicial. Maravilha, já posso resolver meus problemas no cartório direto. Pronto. Só que o advogado é essencial nesse procedimento. Claro. Nesse procedimento do divórcio, na usucapião, como em outros procedimentos. Na adjudicação, né? Procedimentos extrajudiciais, onde Porque, a figura assim, do advogado é essencial. É essencial. Por quê? O tabelião é um profissional da área de jurídica. Ele vai prestar orientação jurídica para as partes, mas ele não vai fazer o papel do advogado. Então, o advogado, dentro desse processo de inventário, ele vai peticionar. Essa petição vai para a Fazenda verifica se aquela partilha é a partilha proposta pelo advogado. Então, o advogado está envolvido em todo esse processo. O que, para nós, tabeliões, é ótimo.
Exato. E assim, o cumprimento legal, né? Da lei, né? É o cumprimento e não da norma. vontade das partes, né? Porque Não. muitas vezes a vontade das partes não está dentro da lei, né? E o advogado, ele tá ali para dar o suporte jurídico para as partes. Exatamente. Para ver se aquele acordo ali não está sendo ruim para ninguém, né? Tem isso também, porque ele é o advogado de todos os herdeiros. Então, ele está ali para prestar assistência jurídica, que é o papel dele. Correto. Eu presto orientação jurídica? Eu presto. Mas a assistência jurídica não sou eu que dou, é o advogado. Então, aí eu falo, olha, meu querido, tem que procurar um advogado. Aí eles falam assim, então me indica alguém. Não posso indicar ninguém. Essa seria a próxima pergunta. Não posso indicar ninguém. Eu queria muito indicar, né? Que a gente tem profissionais existem advogados, competentes, né? não, que eu digo na área, né? Que às vezes a pessoa vem com um advogado que é amigo, que é do criminal, não é? Eu estou assumindo um inventário extrajudicial em Cachoeiro, que quem começou foi um advogado criminalista. Aí embola o negócio, aí chamam um advogado do extrajudicial para salvar. Aí você não entende por 20 bens, todos são imóveis para você qualificar todos os bens. Aí ele travou no meio, falou, assume aí. Eu falei, agora... Assume aí agora, Assume aí. A gente e nesse desenrola. balcão, né, que você está ali no cartório, quais são as principais dúvidas, Fabiana? É o valor? É o valor, assim, uma é a presença do advogado, tá? E a gente costuma explicar a importância do advogado, porque a pessoa acha que vou ter que ter mais um gasto com o advogado. Não. Aí eu, vem cá, meu filho, não é isso, né? Porque a gente só vai procurar advogado quando dá problema. Não, a gente tem que procurar advogado antes de dar o problema. Sim. Né? E aí a gente explica para o usuário, porque assim, o legal do cartório é esse acesso que a população tem. As pessoas chegam lá para perguntar de tudo, gente. Então, a gente consegue sentar com o cliente e explicar, diferente do judicial. O cidadão não tem, né, acesso. como sentar lá com o juiz, doutor, me explica aí, como é que eu abro meu inventário? Não, meu querido. Não tem, né? Não tem Muitas isso. vezes, até para nós sermos atendidos já é meio complicado. Difícil. Mas eu entendo pela quantidade de a demanda que eles a têm, demanda né? dele, gente, não tem condição. Não tem, é muito difícil. E aí, a segunda pergunta que mais surge é a questão dos emolumentos. Porque cartório já tem fama de cartório cobra caro. Ganhar muito dinheiro, Cartório né? rouba. É assim que eu escuto. Não, gente, calma. O inventário Cartório hoje... você quer ganhar dinheiro. Lembrando que emolumentos são os valores que você paga lá no cartório. E lembrando o seguinte, que nesse valor que é recolhido dentro do cartório, não tem só o valor do cartório. 40% desse valor é fundos, que são taxas de fiscalização que são pagas ao tribunal, imposto sobre serviços, uma série de tributos. E às vezes as pessoas querem, eu vou em outro cartório que fica mais barato. Existe uma tabela. Que não existe esse negócio de vou conseguir um valor mais barato. Desconfia quando isso acontecer. Porque existe uma tabela, a tabela do Tribunal de Justiça, ela é Ela alterada. é tabelada, o nome já diz, né? Emolumentos, né? Tudo direitinho. Exatamente. Então, é aquela tabela. Hoje, o teto máximo de cobrança de emolumentos e taxas, eu vou colocar o valor todo. Que a população, ela não quer saber o que está separado. Né? Quando você vai abastecer seu carro, você não fica, quanto que deu de CMS? Quanto que deu de... Não é? Você paga o bolo, não tem jeito. Mas, hoje, o teto máximo no Espírito Santo é R$201 mil. De valor de patrimônio. Patrimônio. É o acervo. Hoje o Código de Normas fala que você não inventaria cada bem. O espólio, né? É o monte. É todo o patrimônio. Então, se deu mais de 201 mil, R$8.300, mais ou menos de escritura. 8.245, um negócio assim. De cabeça, eu não sei. No judicial, você vai pagar 1,5% de custas. Então, é caro. Mas, às vezes, eu faço inventário lá que o patrimônio é 5 milhões. O que vai sair mais barato? No judiciário, ele daria uns 14 mil reais por de aí. custas. Porque tem o teto também. É o dobro, né? É o dobro. Tem o teto. A importância, né, do advogado para orientar a parte nisso aí também. A única diferença é que no judicial, você vai pagar a Secretaria da Fazenda ao final. E no extrajudicial, você teria que pagar, né, o imposto para poder lavrar a escritura. Mas vamos lá, que aí a gente tem o pulo do gato.
Teve uma última alteração na resolução 35, que agora está tudo incorporado no Código de Normas, que permite que na nomeação de inventariante se requeira que seja liberado no banco o valor do imposto de transmissão causa-mortes e dos emolumentos cartorários. Então, eu estou fazendo um inventário agora que os herdeiros não têm dinheiro para poder pagar os custos daquele inventário. E eu fiz a nomeação de inventariante, constei lá o valor do imposto, porque aí a fazenda já tinha avaliado, constei o valor dos emolumentos, emolumentos e taxas, e eles liberaram o valor em banco e estão concluindo o inventário. Aconteceu isso comigo também. Eu estou fazendo um inventário e os herdeiros, eles estão assim, realmente sem fundo, sem dinheiro, e a preocupação maior deles era emolumentos. Eu sei que tem que pagar, a gente vai ter que liberar isso para fazer escritura, lavrar a escritura. E a inventariante, que foi nomeada inventariante, ela estava vendendo tudo dentro da casa dela para pagar isso. E pensa. Vendendo tapete, vendendo louças, nós temos a bonitas. possibilidade do parcelamento também, né? Tem, só que aí a gente eu só falei consegue, sobre isso com a gente só ela. consegue lavrar o inventário depois de homologado o imposto. Então tem que pagar todo o parcelamento. E também no parcelamento tem a incidência dos juros, correção, que às vezes encarece. Então talvez, assim, seja mais fácil pegar um dinheiro em conta, a não ser que não tenha, do falecido, e tentar liberar na escritura de inventariante, na nomeação de inventariante. Consegui fazer isso, foi liberado, tinha um valor, né, um valor assim, até um pouco mais do que precisava. Então foi resolvida a situação dessa forma, porque ela teve acesso ao banco, né, levou ali a escritura pública de inventariante, mas ela estava desesperada, né? Muitas pessoas ficam preocupadas, né? Até porque você tem um prazo para a abertura do inventário. Então, me fala desse prazo. Porque um dia desse me ligaram e falaram, doutora, eu quero fazer o inventário, mas me falaram que eu já perdi o prazo. Falei, como assim? Me explica melhor. Não, minha mãe faleceu tem 4 meses e o advogado falou que eu perdi o prazo. Não, perdeu o prazo, mas... Aí eu falei, me explica isso calma, direito. Não é que você perdeu o prazo, você não vai entrar com o inventário. Então, essa dúvida que existe na população, né? Existe. Então, não adianta mais eu fazer inventário, né? Aí eu falei, não vamos marcar para conversar. Claro. Explica um pouquinho pra gente que esse prazo aí que as pessoas ficam muito ligadas com essa situação. O Código de Processo Civil, ele prevê que você tem 60 dias, 2 meses, para protocolar um inventário em cartório ou no judicial. Se você protocola esse inventário após esse prazo, você vai ser multado pela Fazenda Estadual em 10% sobre o valor do ITCMD que resultou lá da avaliação do patrimônio do falecido. Então, se você teve que pagar 100 mil de imposto... 10% sobre os 100 mil. Isso aí. Entendeu? Então, é só uma multa. Não é que você... Mas é uma multa, né, gente? Ninguém quer pagar multa. Então, fique bem claro que o prazo é para multa. O não prazo, é um prazo para o inventário. O descumprimento do prazo gera uma multa. Gera uma multa, mas porque o inventário pode ser feito até 40 anos depois, né? Gente, vamos lá. Isso é um outro problema que a gente tem. Porque, assim, o ideal infelizmente... Mundo ideal. Mundo ideal. Morreu. Vamos providenciar a documentação e vamos abrir o inventário. Eu tenho inventário lá no cartório que a pessoa faleceu em 1945. Aí depois vem lá e falece a esposa em 1970. Aí depois vai falecendo os filhos. Aí os netos têm que resolver aquela situação. Sim. Aí, ou seja, vamos lá. Todo inventário, ele é regido pela norma vigente naquela época. Aí olha o trabalho. E também para as partes. Porque aí vai demorar. Aí não vai ser um inventário rápido. E inventário, você tem que inventariar cada um. Sim. Cada óbito, né? Cada óbito. Tô falando de forma leiga, muito assim. mais trabalhoso, Faleceu né? o Vamos pai. lá, 1946. Faleceu a mãe. Qual era o código vigente à época? Como é que era a partilha? Como é que era a ordem de vocação hereditária? Pum, fazer um inventário desse aqui. Fez, vai fazer do outro. E vai fazendo. Então, assim, morreu, já faz o inventário, já resolve. Porque, gente, viver é morrer.
né? Vai todo mundo Geralmente eles só morrer. procuram quando precisa vender o patrimônio, né? E Esse aí não inventário consegue- foi exatamente isso. Então, a dica que você dá por questões práticas para a população é não aguarde muito tempo, porque você pode ter prejuízo se você não fizer o inventário logo. E quais seriam, assim, os mais comuns, assim, que você vê da parte de falar, ai, agora eu tô encrencada com isso aqui. A demora, o custo desses inventários, porque vai aumentar o custo. A questão dos imóveis, né, Fabiana? A questão dos imóveis, outra coisa, o advogado, ele vai cobrar X no inventário, que é de agora, que Código Civil atual, né? E vai cobrar Y em 4 inventários que Exatamente. são trabalhos diferentes. Então, assim, vai encarecer, Às vai vezes- demorar. Às vezes o herdeiro quer desfazer, quer de um imóvel, os herdeiros, né? Eles querem Não vai vender um conseguir imóvel, rápido. não vão conseguir, vai ficar aquilo ali tudo amarrado no Exatamente. inventário. Então, quanto mais rápido, melhor. Esse caso que eu tive, eu acho que a gente demorou quase 2 anos para conseguir concluir os 4 inventários. E que geralmente você demora aí, de repente, 3 meses estourando. no mais, tardar 6 meses, né? Isso aí. Só voltando lá, quando nós falamos dos requisitos para o inventário extrajudicial, nós falamos da questão da incapacidade, né? E aí, eu tive um caso recente, antes da gente abordar outros temas, para não ficar muito distante, eu tive um caso recente de uma questão de curatela. Tem um herdeiro que ele tem, apesar de ela ser uma pessoa, está com 50 e poucos anos, ela tem alguns surtos. E aí, por conta disso, foi feita uma curatela. Só que hoje, né, o pai faleceu tem 45 dias, eles querem fazer o inventário e ficou nessa dúvida se poderia fazer judicial ou extrajudicial. Porque hoje ela está em plenas condições. Ela está em tratamento, ela está em plenas condições. Então, assim, seria essa questão da curatela que eu gostaria que você abordasse e a questão do nascituro, né, que é a grávida, aquela criança que ainda não nasceu. Né, da possibilidade de fazer ou não extrajudicialmente nesses 2 casos. Com relação primeiro ao nascituro, é um incapaz. Então, assim, na verdade, a gente vai ter que ser feito no judicial, tá? Se o tabelião tem conhecimento disso, que às vezes Não tem, né? não tem, né? Então, o que eu já fiz, por exemplo, divórcio, que o advogado, as partes, todo mundo declarando que não tinham filhos menores. Quando eu fui levar o divórcio para averbação, eu vi que tinham 2 filhos menores. Olha só. Então, assim, a gente também faz o que está ao nosso alcance, né? Pela Eu não sou boa FBI fé, para ficar investigando as coisas. Se a pessoa está grávida ou não tem barriga. Sim. Então, assim, o advogado tem que ter essa... Não tem nascituro, eu vou levar para o judicial. Porque tem que ter curatela de nascituro, tem que ter, envolve toda... Ministério Público. E é um procedimento mais rápido mesmo, né? Se todos estiverem de acordo, faz por arrolamento, ele não é tão demorado. Exatamente, mas tem que ter Mas intervenção tem que ser judicial, judicial. porque você precisa da intervenção do Ministério Ministério Público. Há uma tendência de alteração das normas para prever também que, havendo herdeiro incapaz, desde que a partilha seja igualitária e haja manifestação do MP, do Ministério Público, você possa lavrar no extrajudicial, tá? Mas até agora, o que temos é que não pode. Eu tenho que é feito uma no que ela está judicial. com 17 anos e o único apartamento tem que fazer judicial. Mas aí eu vou te dar uma outra dica. Olha eu. Emancipá-la. Emancipar, Mas né? A o pai não emancipação dá. não quer emancipar. Que É, aí, se quando- emancipar, ela pode, Ela pode 17, fazer. gente. É. O pai não quer emancipar. Ela faz no extra. Mas, assim, quanto à questão do interditado, eu entendo que você tenha que fazer no judicial. Ou então ter uma ordem, uma decisão dentro da curatela dela que permita a ela praticar esse ato por ela mesma. Por quê? Hoje com o Estatuto do Deficiente, essa questão do interditado, ela é muito delicada. A interdição, ela só é total. A interdição não, a incapacidade, ela só é total para o menor de 16 anos. Isso está bem claro no Estatuto. O interditado que é deficiente, ele tem direito de casar, de firmar uma união estável, de ter a vida pessoal dele. Desde que na interdição tenha os limites ali de que ele
Isso é regra. Se a interdição chegar, se tiver lá na decisão de interdição, ó, esse interditado, esse curatelado, ele não pode gastar o seu próprio dinheiro, administrar suas próprias coisas, não pode casar, não pode. Aí eu tenho um limite para para ele não casar. O problema do inventário é que o inventário é tratamento de disposição patrimonial. E a maioria das interdições, elas prevêem a retirada de administração patrimonial desses interditados. É a primeira coisa que a interdição faz. Se a pessoa tem lapsos, ela pode ter um lapso e nesse momento ir lá e vender um imóvel. Sim. Então, pelo que eu vejo das interdições, tá, gente? Quando chega um interditado lá no cartório, porque eu tenho registro civil também. Então, a gente recebe, às vezes, o interditado para casar. Que tá lá no estatuto do deficiente. O deficiente, o interditado, a interdição não vai afetar o direito dele de amar, sim, de casar, entendeu? Claro. E aí eu pego aquela interdição e olho os limites dela. Se tá lá que tem limite patrimonial, eu faço um pacto pré-nupcial de separação. Ou submeto ao MP a separação obrigatória aqui, submeto ao MP, né? Mas a maioria das interdições, ela tem uma limitação de gestão do próprio patrimônio. É que, na verdade, o inventável ele não vai gerir, ele vai receber, né? Mas... Ele vai receber, mas ele pode, vamos lá, ele pode abrir mão de alguma coisa. Ele pode ter ser essa prejudicado em algum acordo. Então, assim, isso tem que ter muito cuidado. Cairia na questão da partilha igualitária, né? Se fosse igualitável, ele não teria prejuízo. Isso, exatamente. Aí, ok. Mas eu, como tabeliã, se eu pego um inventário em que há um herdeiro incapaz, eu analiso os limites dessa interdição e, de cautela, por cuidado, eu solicitaria que o juiz da interdição dissesse, ela está apta a receber por inventário. Sim. Porque é mais fácil você fazer isso do que você levar o inventário para o judicial. Abrir todo o inventário. Exatamente. Você se resguarda o interditado, mas também abre a oportunidade de fazer no extrajudicial. Exatamente. E aí tem que ver. Porque aí até o próprio... Se na decisão de interdição consta... Não, ela pode, enfim, assinar o inventário, desde que a partilha seja igualitária, e por ser o curador. O curador vai ficar responsável por fazer aquilo e depois prestar contas lá na interdição. Então, eu acho que o caminho é esse, tá? Eu me acautelaria, como tabeliã, pedindo que o advogado providenciasse isso. Perfeito. Excelente. Tá? Fabiana, você, provavelmente, é o primeiro ponto de contato para o cidadão que agora tem essa notícia aí que está se espalhando, né, do inventário extrajudicial, dessa possibilidade, não só do inventário, né, o uso capião e outras, né, adjudicação compulsória também extrajudicial, o divórcio extrajudicial. A dissolução de união estável. Dissolução de união estável. São tantas possibilidades no extrajudicial. Nós estamos hoje nos limitando aqui ao inventário, mas depois podemos voltar com outros temas, né? Mas nós acreditamos que você seja o primeiro ponto, muitas vezes, para o cidadão ter o esclarecimento do que é esse inventário extrajudicial, do que precisa. Então, assim, o que você poderia ajudar e ajuda, provavelmente, as pessoas que chegam no cartório com essas dúvidas? Que orientações você pode dar como tabeliã para que elas possam receber um norte, tipo documentos, a questão do prazo, né, para não ter a multa? Fala um pouquinho disso aí para a gente. Não, a gente enfim, dá todas as orientações, mas a gente pede que procure o advogado. Sim. Tá? Porque é o advogado que vai conduzir esse processo. Então, a gente dá orientações de documentos que serão necessários, a gente entrega uma lista de documentos, até porque o ideal é que a pessoa marque com o advogado quando ela já está com esses documentos em mãos. Ótimo. Né? Porque o advogado vai analisar o quê? Então, a gente passa a relação de documentos, dá orientação de custos, dá orientação também de como esse procedimento vai seguir, quais são as etapas dele. É basicamente isso, não tem
muito, porque o inventário é o que eu te falei, não tem um rito. Sim. Ele... Mas já passa aquelas primeiras diretrizes, né? As pessoas ficam... oferecemos ajuda. Você precisa de tirar a certidão atualizada de familiar, o que tem. A gente dá essa primeira orientação. Que tipo de certidões, né? Isso. De que forma? Certidão de ônus, você fala assim com a pessoa, certidão de ônus dos imóveis. Meu Deus, como que eu vou encontrar isso? O que é isso, né? Tem portal os registradores agora, você faz busca qualificada lá pelo CPF do falecido, sai tudo que ele tem. E a gente dá a orientação e acalma a parte, acalenta ela, porque... É um momento delicado. É um momento delicado. Com certeza. Então, a gente fala em custos, né, tanto no judicial quanto no extrajudicial. Dentro do inventário extrajudicial, existe uma possibilidade dele sair gratuito? Olha, hoje a gente tem um convênio com a Defensoria Pública, em que tem os critérios lá, que são os critérios de hipossuficiência. É um convênio firmado entre a Corregedoria e a Defensoria. E que esses hipossuficientes, após passarem pela triagem da Defensoria, podem fazer inventário e divórcio no cartório. Mas é via Defensoria. Quando há essa previsão na resolução, mas a gente precisa de um filtro com relação a isso. Eu já recebi pedido de inventário, por exemplo, em que a pessoa tinha um imóvel, 2 veículos. Eu vim porque eu não tenho dinheiro, minha querida. É difícil. Primeiro que eu não posso isentar recolhimento de taxas, emolumentos, ok, mas as taxas que são do judiciário, eu não posso isentar falando, não, tem uma gratuidade que vai inventariar 200 mil e tem uma gratuidade. Então, assim, aí o que eu faço? Eu explico para a parte, eu falo, tem valor aqui, eu não posso te conceder gratuidade assim. Né? Ou você vai na defensoria e passa na triagem lá e o defensor me encaminha o inventário, depois de ter avaliado que você preenche os requisitos de hipossuficiência da resolução da defensoria, ou eu vou ter que submeter o pedido ao juiz, porque eu não posso isentar de taxas que não são minhas, entendendo que tem uma gratuidade. O judiciário pode. Então, eu pego e submeto ao judiciário. Excelente. Tá? E quanto ao patrimônio, por exemplo, só deixou um único imóvel de pequeno valor, existe a possibilidade da isenção do imposto do ITCMD de transmissão, né, que é causa-mortes, esse imposto que é avaliado pela Secretaria da Fazenda. Então, assim, o meu pai só deixou um único imóvel, a minha mãe mora nele, vai continuar morando, nós somos 2 irmãos, quer dizer, ela é meia, porque ela tem metade, único imóvel, meu pai só deixou isso. Existe a possibilidade, existe um teto para iniciar a cobrança em cima do patrimônio? Existe. Você tem uma causa de isenção do pagamento do imposto, do recolhimento, né, do lançamento do imposto. Essa causa de isenção é imóvel, acho que até 200 mil, eu não me lembro agora. Tantos VRTs. VRTs. Acho que é um pouco mais. É mais? Acho que é 300 mil, não é isso? Porque tá. Porque assim, fala VRTE, aí você não consegue atualizar a VRTE. VRTE tá 4,61, 4,29. Eu acho que é mais alto. É 800 mesmo. mil. Eu estou trabalhando num caso de isenção. Então, aí você... Os herdeiros moram. A Fazenda exige a declaração dos herdeiros, que é o único imóvel. Único. E que eles residem nesse imóvel. Exatamente. Aí a gente submete a Fazenda isenta do pagamento do imposto. Isso acontece com valor também, valor pecuniário, bem imóvel, essas coisas também têm um valor lá, acho que é 30 mil, não sei. No caso, eu tive um caso recente, eu pergunto por conta disso, porque uma herdeira só, a mãe, né, a meieira, e uma herdeira residia no imóvel. Essa herdeira ficou isenta. Os outros tiveram que pagar. Claro, os outros tiveram que pagar. É só porque a isenção, ela tem uma interpretação restritiva. É personalíssima, né? Você não pode interpretar ampliando. Então, tá lá na norma. O herdeiro que reside no imóvel, sendo este o único bem. Então, tem que preencher todos os requisitos. Não preencheu, a Cefaz, a Fazenda tributa. E Fabiana, olha só. Muito comum é o caso que a pessoa falece e não deixa bens nenhum. A pessoa realmente não tem nada. Ela não conseguiu constituir patrimônio, ela não tem nada.
Aí os herdeiros, eles ficam com muitas dúvidas com relação a fazer ou não o inventário. Precisa fazer Negativo, inventário? você tá falando? Que inventário seria esse? Seria negativo. o negativo. Fala um Isso. pouquinho, então, pra gente do inventário negativo. O inventário negativo, geralmente as pessoas não procuram para fazer, tá? Elas só procuram para fazer o inventário negativo quando, por exemplo, a viúva quer casar de novo no regime de comunhão parcial. Porque se ela não fizer o inventário do falecido marido dela, ela é obrigada a casar no regime de separação. E às vezes tem questões de igreja, em que a igreja exige que a comunhão seja parcial ou universal, e aí ela precisa fazer aquele inventário negativo. Agora eu vou te falar. Muito Você, raro, né? como Raro. tabelião, você tem visto, Não. assim, tem sido comum? É muito pouco. É só quando há uma exigência de alguma... legal para alguma coisa e fazer aquele inventário negativo, dizer que não deixou nada. Excelente. Aí você faz um inventário negativo. Isso. E falando em herdeiros, né? Porque o inventário envolve geralmente herdeiros, né? Às vezes sim, às vezes não, mas geralmente envolve os herdeiros. Então, o que eu queria que você falasse com a gente é sobre o e-notariado. Estou perguntando porque eu estou fazendo um inventário em que uma das herdeiras mora nos Estados Unidos. E essa pessoa não dormiu durante uns dias, Gente, mas por que ela não pensando dormiu, Deus? que Tinha ela que ter que teria vir que vir assinar. aqui no Brasil. Vem passear, é uma boa desculpa pra você vir. E eu, assim, como advogada, eu estava descansada, pensando que ela soubesse que existisse notariado. Então, Não, ela falou, coitada. quando eu dei a notícia, Eles a ficam boa surpresos. notícia, você não precisa ver, ela está em processo de green card, então ela não pode Não sair pode sair agora, já. né? Ela ia Claro. perder tudo. Ela falou assim, doutora, por que a senhora não me falou isso antes? Eu tô aqui tomando remédio para dormir. Eu não posso ir ao Brasil Culpa do agora. advogado. Olha só. Então, é possível, até mesmo com herdeiros espalhados, né? Sim, Pelo claro, mundo, claro. no Brasil, vivendo em outros Ontem eu fiz um lugares. divórcio que a cônjuge Sandra. estava aqui e o ex-marido bem longe daqui, graças a Deus, né? E aí a gente faz assim, no inventário no divórcio, diferente da escritura de compra e venda, doação, você precisa fazer videoconferência de todo mundo junto. Quem tá presencial com quem tá à distância, né? A gente vira tela do computador para mesa e todo mundo participa ali naquele momento, porque a resolução 35 ela exige que todos assinem e que a leitura seja feita de todo mundo junto. Mas o notariado é algo que já estava sendo planejado há muito tempo, que nada mais é do que a plataforma eletrônica de lavratura de atos notariais de escritura, procuração, né? Escritura de inventário, divórcio, procuração, atas notariais e tudo mais, reconhecimento de firma, faz tudo. E o e-notariado, a pessoa nem precisa estar no exterior, não. Ela pode não estar querendo sair da casa dela. Eu não vou atravessar a rua para ir no cartório. Não quero Eu sair. assinei meu Quero fazer divórcio aqui aí, ó. da praia. Olha que Disfarça, né? praia. Bota um fundo. Que facilidade, né, do que É claro que esse tem e-notariado ele traz. Tem toda a segurança que o sistema do e-notariado dá, que é uma certificação Isso. digital. A gente faz toda a verificação de identidade daquelas partes. Então, assim, é bem fácil, é bem simples. As pessoas têm medo quando você fala assim, não, fica tranquilo que você vai assinar por videoconferência, no notariado. Aí a pessoa já surta, não É dorme. verdade. Mas é tão fácil, gente, é tão Como fácil. é que eu vou assinar digital? Você vai entrar no aplicativo, clicar em meus documentos, assinar, o próprio aplicativo vai te dando todas as coordenadas. É isso E com aí. toda a segurança, como se você estivesse dentro do cartório. Muito bom. Talvez até mais, né? Porque ele é tão rigoroso com as exigências, talvez até mais. E tem outra coisa, gente. Você tá. Eu costumo dizer, tem colegas que falam, eu não faço testamento pelo notariado. Eu acho que é a forma mais segura, porque fica tudo gravado. É, verdade. Testamento. Olha só, se a pessoa fez um testamento, é porque vai dar alguma discussão lá na frente com o patrimônio dela. Tá? Ou ela não tem nenhum herdeiro necessário e ela quer deixar especificamente para uma Mas pessoa. geralmente, olha só, a maioria é assim, eu tenho um cônjuge, eu tenho outros filhos, essa cônjuge, ela construiu tudo junto comigo, eu quero deixá-la mais confortável. E aí, aqueles herdeiros, eles vão questionar. Então, assim, o e-notariado te dá essa segurança. Doutor, estão questionando o testamento? Tá aqui a gravação do notariado, pronto.
Tá tudo lá. Perfeito. Entendeu? Excelente. Então, assim, o e-notariado ainda te dá essa segurança daquele ato ter sido gravado, lido dentro da plataforma, ficar lá um backup dele. E para A nós, gente advogados, tem, né? a gente tem conversa para acho que mais umas 3 horas, né, Fabiana? Pois é, gente, aí vocês marcam uma de notariado, uma de divórcio, tem muita coisa para falar. Então, nosso tempo está acabando, a gente vai encerrando. Fabiana, olha, muito obrigada mesmo Muito por compartilhar Obrigada, estou à o disposição seu conhecimento sobre não só o inventável, porque a gente meio que extrapolou alguns assuntos, porque é normal, né? E que é um tópico importante, a sociedade ainda tem muita dúvida, principalmente da possibilidade de fazer, de não fazer, dos custos, né? Da necessidade de advogado, como você já trouxe, enfim. Muito obrigada. Mônica. Obrigada a vocês pelo convite. Isso. Muito obrigada. Nós estamos muito felizes com a sua presença. E só para ratificar aqui, a Fabiana é tabeliã em Campo Grande, Cariacica. Cariacica. Isso. Isso A aí. gente se encontra por aí em alguns eventos, Sim, né, Fabiana? A gente está sempre. sempre. Então, Sempre vocês encontrando. tendo alguma dúvida sobre o inventário, né? Só bater lá que a gente está à pode disposição. bater Eu lá. e as escreventes, tem uma equipe muito boa que trabalha com isso. Elas estão sempre lá à disposição, atendendo a população, tirando dúvida. Obrigada, doutora Adriana, pelo convite. Eu que Doutora Adriana, agradeço. nossa presidente da Comissão de Notarial Registral e Incorporações Imobiliárias, recentemente nomeada, né? Parabéns. Parabéns, aliás. Obrigada. Né? Obrigada. Eu falei que é com E boa muita... sorte, né? Porque é um E desafio. boa eu falo que sorte. foi uma honra, mas junto com ela veio assim, a gente sabe do que é o desafio que é e o compromisso que é, né? A Com responsabilidade. certeza. E eu agradeço também, né, todo mundo que acompanhou esse episódio. Caso tenha interesse em acompanhar os outros episódios do Conversa Jurídica, acesse o Instagram oficial da OAB, @OAB Espírito Santo. Lá vocês encontrarão não só esse, mas como vários temas muito interessantes, sempre trazendo muita solução para as dúvidas, né, da sociedade em geral e de advogados também. Tá bom? Muito Esse obrigada. podcast fica no YouTube e no Spotify? Fica no Instagram da OAB. E no YouTube também. No YouTube também. Só para assim, vou começar a acompanhar. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Obrigada. gente.